também se preocupa com seu coração. Ora Deus, e faz tudo para não te ver sofrer, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
Amém. Graças a paz. Deus nos dá um novo dia, um novo tempo, para que nós possamos cada vez mais estar mais próximos dEle. As misericórdias do Senhor são um fator de nós não sermos consumidos. E elas são novas todas as manhãs. Que você possa valorizar o novo dia que Deus lhe dá. Você possa cada dia agradecer a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que, pelos olhos da fé, nós cremos que Ele ainda vai fazer. Amém? Hoje o título da mensagem que Deus colocou em meu coração para passar para os irmãos é Despertando para um avivamento. Despertando para um avivamento. É interessante porque essa palavra avivamento, ela de um tempo para cá, ela tem tomado uma conotação diferente do que de fato ela é. Muitas vezes ouvimos falar de igrejas avivadas. E aí, quando nós ouvimos falar de igrejas avivadas, são igrejas que elas professam, mais propriamente dito, o movimento pentecostal. Aquela coisa do mover, daquelas ações, todas aquelas liturgias, mas o avivamento ele não vem daí. O avivamento ele não é nada místico, ele não é nada que faz um arrepio, ele não é nada que faz com que eu fique flutuando. Não. O avivamento é a ação do Espírito Santo de Deus trazendo mudanças em meio ao seu povo. O avivamento de Deus é a ação do Espírito Santo trazendo mudanças para o meio do seu povo. Logo, se nós andamos sempre da mesma forma, do mesmo jeito, nós ainda não experimentamos o avivamento de Deus. Nós gostamos do que ouvimos, nós gostamos de onde estamos, mas se não houver mudança, se não houver transformação, se não houver de fato o mover do Espírito, para que em tais o fruto que está lá em Gálatas capítulo 5 e versículo 22 se manifeste, não houve avivamento. Na Bíblia nós encontramos vários momentos de avivamento. O livro de Juízes, se os amados irmãos estiverem com alguma dúvida a respeito disso e quiserem ler, os irmãos vão ver o livro de Juízes, um momento em que a igreja ela ficava estagnada. E aí Deus levantava pessoas, homens, para que a igreja se avivasse. Quando o povo se voltava para Deus, quando o culto era feito para o Senhor e não para as pessoas que ali estavam, o povo passava 60 anos, 70 anos na bênção. Aí a Bíblia diz que aquele juiz que julgava o povo morria, e aí assumia um outro em seu lugar, que não dava continuidade àquilo que estava sendo feito. Aí o povo passava 30 anos, 35 anos, 40 anos, debaixo de um jugo opressor.
No Novo Testamento, nós vemos no Pentecostes uma igreja avivada. Nós vemos uma igreja que ela não conseguia mais se conter onde estava. Aqueles seus servos, eles começaram a sair do ambiente onde eles se encontravam. Eles começaram a viajar, eles começaram a pregar, eles começaram a falar, eles começaram a viver, de fato, um avivamento. Chegamos em meados do século XV, tivemos um outro grande avivamento. Esse eu creio que a grande maioria conhece. O que aconteceu no século XV, quem disser que foi o descobrimento do Brasil, vai pegar uma disciplina aí de até 2050. O que aconteceu no século XV foi a reforma protestante. Foi quando Deus usou homens para voltar ao princípio, colocar a perseverança na doutrina dos apóstolos, como está lá em Atos. A doutrina dos apóstolos nada mais era do que a Bíblia e o testemunho de Jesus. E eles perseveravam unânimes. Nós tivemos a reforma protestante como um grande avivamento, uma grande mudança, uma grande explosão, onde a Bíblia ela começou a ser proclamada em todos os 4 cantos da terra. Fora a reforma protestante, ainda não tivemos um avivamento gigantesco de proporções mundiais. Mas existem avivamentos a nível de país, a nível de estado, a nível de cidade. Queridos, precisamos experimentar esse avivamento. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos, de fato, aceitar passar essa geração sem que o Espírito Santo não me use como um canal de bênçãos para transmitir o amor dele para outras pessoas. Não se contente apenas em estar nesse momento de culto. Ore a Deus para que Deus lhe avive, para que você transmita essa mensagem para outras pessoas. Tenha a ousadia que o profeta Eliseu teve, ao pedir uma porção dobrada do espírito do profeta Elias. Muitas vezes nós nos contentamos com o ambiente ao qual estamos vivendo. Está muito bom, está agradável, Deus tem agido, mas podemos mais. Podemos viver cada dia algo novo. Podemos pedir a Deus para que o nosso coração venha arder de novo. Queridos, ore a Deus. Ore a Deus para que o Espírito Santo acenda a chama que arde no seu peito. Amados, através da palavra de Deus, que vamos ler em Efésios, capítulo 5, dos versículos 15 a 20, nós veremos alguns ingredientes que, se de fato buscarmos ter e permanecer em nós, nós corremos um sério risco de experimentar esse avivamento do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5,
versículos 15 até o 20. Eu vou ler o texto todo e depois nós voltamos para trabalhá-lo ponto a ponto. Todos acharam? Amém. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, e sim como sábios, remindo o tempo todo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando-lhe sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Poderoso Deus, muito obrigado por cada dia que o Senhor tem nos acompanhado, Pai. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos. Obrigado pelo dia que o Senhor nos concede para vivermos algo novo, para vivermos o Teu avivamento, Pai, para que de fato não nos conformemos com este mundo, mas venhamos a nos transformar pela renovação da nossa mente. Eu Te agradeço, Pai. Eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um dos Teus servos. Te agradeço por toda a palavra que foi lida, cantada, Pai, e assim também por esta que está sendo agora proclamada, por esse simples vaso de barro, Pai, que nada pode e nada tem, mas que o Teu Santo Espírito nos encha, Pai, até transbordar, que nós venhamos a cada dia mais entender que o que precisamos está em Ti, e tudo vem de Ti, e consequentemente é para Ti. Abre os nossos olhos e entendimento, para que nós venhamos a guardar todas essas palavras no nosso coração, para que cada dia menos venhamos a pecar contra Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos aqui nesse texto 6 ingredientes que, se nós colocarmos numa panela e se nós batermos ele bem direitinho e se nós levarmos ao forno, nós vamos estar sendo presenteados com uma verdadeira mudança de vida. Nós vamos estar sendo recheados do puro leite espiritual. Nós vamos estar sendo preenchidos e revestidos pelo poder de Deus. Mas precisamos estar atentos a tudo o que Deus tem falado aos nossos corações, e que, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor vai continuar a te abençoar. Onde tu colocar a tua mão, será próspero. E que, se mesmo que tempestades vierem a se levantar, de fato você vai saber que o seu Cristo, o seu Messias, aquele que morreu por você, está apenas dormindo, e no momento certo
ele vai acordar e ele vai dizer que o vento se aquiete e que o mar se acalme. Nós precisamos guardar no nosso coração, precisamos praticar cada vez mais, precisamos ouvir, guardar e de fato viver tudo o que Deus tem falado para nós. Queridos, versículo 15, ele diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos ou nécios, e sim como sábios. A primeira coisa, o primeiro ingrediente que nós vamos colocar nessa panelinha e que vai nos dar um avivamento, vai nos dar um renovo, vai nos dar uma transformação, vai nos dar uma mudança de vida, é eu parar e refletir nesse momento como eu tenho andado. É eu parar nesse momento e dizer assim: Senhor, faz uma retrospectiva dos meus 5 meses do ano de 2022 e faz um feedback, faz um relatório, faz aí uma minuta me mostrando como eu tenho andado durante esses 5 meses. Amados, essa reflexão ela tem que estar dentro do meu coração todos os dias, porque se eu não parar e pensar e refletir e perguntar a Deus como eu estou na presença dEle, eu nunca vou saber se preciso me corrigir em algo. Sabe aquela situação quando você vai, se arruma, muito massa, chega na frente do espelho e olha e vai se ajeitando, vai se organizando. Sabe o que linguisticamente você está falando para o espelho? Como é que eu estou? Eu estou bem? Está tudo organizado comigo? O meu cabelo está no lugar que é para estar? Aqui, a lapela, esse negócio aqui que eu descobri ontem, que tem um buraco que é para botar um microfone. Aqui, ó. Vocês sabiam? Eu aprendi. Pois é, tem um negocinho aqui, ó. A pessoa faz um buraquinho aqui e bota o broche. Marco não sabia não, que ele bota o broche aqui, ó. Aí fura o paletó. Não sabe. Tá vendo tu? Queridos, essa reflexão nós temos que fazer todos os dias. Mas a Deus, eu parar e perguntar a Deus: Deus, como é que eu estou andando? Eu estou andando como uma pessoa sábia? Eu estou andando como uma pessoa louca, nécia? E aí é interessante, porque é o seguinte: se você visse alguém no meio de uma escuridão, correndo avassaladoramente para um lugar sem destino, o que é que você iria pensar? Eu ia dizer: rapaz, essa pessoa endoidou, surtou, entrou no meio do mato, uma escuridão terrível, a gente não consegue ver um palmo à nossa frente. Essa pessoa não está pensando direitinho não. Mas em outro momento você vê outra pessoa que está em um caminho bem iluminado, e ela está andando de forma tranquila, ela está observando se tem algum buraco, ela está observando se tem alguma coisa que possa fazer com que ela venha a cair. Você olha para essa pessoa e diz: rapaz, ali vai uma pessoa prudente, ali vai alguém que está com cuidado aonde vai. Queridos, a palavra de Deus, lá no Salmo 119, e o versículo 105, ele diz que lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amados, se nós não colocarmos a palavra de Deus para ser o nosso guia diário, em todas as horas, em todos os lugares,
em todo o nosso tempo, nós vamos estar andando como loucos na escuridão, vagueando sem saber para onde vai. O quanto nós temos refletido na palavra de Deus, o quanto nós temos lido a palavra de Deus. O versículo que nós lemos, ele diz: preste atenção como você está andando. Preste atenção. Você está correndo feito um louco na escuridão, ou você está andando prudentemente através da palavra de Deus? Para de fato despertarmos um avivamento dentro dos nossos corações, precisamos colocar esta palavra onde lhe é de direito, que é no primeiro lugar das nossas vidas. Muitas vezes perguntamos: o que é que Deus quer que nós façamos? Onde é que Deus quer que nós estejamos? O que é que Deus quer falar conosco? Sabe onde é que está a resposta? Não está num biscoitinho da sorte. Está aqui na palavra de Deus. Toda a revelação que tinha que ser dada está aqui na palavra de Deus. Não existe esse que te digo, não existe eu declaro a você que Deus está falando. Existe palavra, existe Bíblia. E infelizmente, algo que foi falado há 2.800 anos atrás pelo profeta Oséias está muito vivo hoje no nosso meio, quando ele diz que o povo padece porque lhe falta conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, conhecimento bíblico. Nós vivemos em uma pós-modernidade onde títulos são amontoados nas prateleiras da nossa sala, mas vivemos um analfabetismo bíblico muito grande. Quer viver algo novo? Escute a voz de Deus. Mas a voz de Deus está aqui, na Bíblia. Caleb, essa semana, eu estava lendo a Bíblia, e aí ele fez: papai, você está fazendo o quê? Eu disse: eu estou lendo a Bíblia. E ele disse: o que é a Bíblia? Aí eu disse: é Deus falando com a gente. Ele disse: Deus está falando. Eu disse: está falando. Lembra quando você ora? Ele não pediu para orar aqui. Ele estava ansioso ali, querendo orar. Papai, eu quero orar. Papai, eu quero orar. E quando ele chegou aqui, ficou morrendo de medo. Olhou para Marco logo, ficou com medo. Disse: meu Deus do céu, né? Aí eu disse a ele: quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, ele ficou com um zoião assim, aquelas pestanas que dá um dedo. Ele disse: é, papai? Eu digo: é. Aí quando a gente vai deitar, ele disse: é hora de falar com Deus? Eu digo: é, vamos falar com Deus. Amados, enquanto a igreja brasileira, ela viver de arrepios, ela viver de emoções, ela viver de picos de prazer.
A Bíblia diz no Salmo 1 que bem-aventurado o varão que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Nós estamos vivendo uma pós-modernidade onde o prazer é recebermos picos. Os irmãos sabem o que é pico? Os irmãos sabem o que são picos? Não? Picos, no linguajar aí do mundo, é uma cápsulazinha desse tamanho assim. Picos ou pinos, certo? É uma cápsulazinha cheia de droga, certo? Uma droga chamada cocaína. Aí o cara bota assim numa carreirinha e puxa para dentro, vai para a mente. Aí ele sente um prazer. Sabe o que é o pico gospel? O pino gospel é eu estar aqui dizendo: você, Deus vai fazer o que você pediu hoje à tarde na sua casa. Aí tem 200 pessoas aqui dentro, pelo menos uma pediu alguma coisa em casa antes de sair. Pelo menos uma. Teve alguém que pediu alguma coisa a Deus antes de sair de casa? Aqui teve. Olha, já acertei um, já acertei dois. Tem mais alguém? 3, 4, olha, tá vendo? Isso no meio de 1000 pessoas. O fundo musical tocando, a luz assim, ó, na neblina. E eu saio dali maravilhado. Eu saio dali flutuando e saltitante. Segunda-feira eu já estou na bad, na mal. Por quê? Porque acabou o pino. Mas quando for no domingo que vem, eu vou tomar outro. E eu vou tomar outro. E eu vou tomar outro. E eu vou tomar outro. Mas o avivamento, ele só vai acontecer quando você ouvir Deus falando. O avivamento, ele só vai acontecer quando você orar a Deus, como o versículo 18 do mesmo Salmo 119, que diz o seguinte: abre-me tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Meus amados, precisamos observar por onde estamos andando, sem ouvir a palavra de Deus, porque por vezes nós estamos com os olhos fechados, caminhando para abismos. Isso é muito importante, meus irmãos. Não vacile não, porque enquanto você vacila, Satanás ele não dorme não. O inimigo ele está sempre ativo. Teve um período na história que os homens de Deus foram se apresentar a eles, e junto com eles veio Satanás. E Deus perguntou: olá, de onde você vem? Aí ele disse: eu estava ali assistindo uma série do Netflix, eu estava ali passando um tempo no TikTok, no Instagram, vendo lá reels, coisas lá, há 2 horas, há 3 horas. Não, eu estava trabalhando por 24 horas por dia, 7 dias por semana. Foi assim que ele disse? Foi assim? Não. Ele disse: eu estava andando pela terra, eu estava passeando, eu estava observando, eu estava analisando, eu estava de redor, bramando como um leão, só olhando. Quem sai daquele círculo da presença de Deus, para que eu venha o tragar. Às vezes nós, quando imaginamos o tragar do Satanás, é matar, né? Satanás tragando, ele está matando você. Às vezes não, ele está só te dando dinheiro. Somente. Ele está só te dando muito serviço. Ele está só te dando muitas atividades. Às vezes ele está só passando para você que você vai conseguir resolver tudinho. Mas quanto mais você procura, mais você não acha. Quanto mais você corre,
mais você não chega. Quanto mais você ganha, mas menos dá. O tragar do inimigo, ele não está só relacionado à morte física, mas às vezes à morte espiritual. Aquele desejo de estar, de fato, vivendo o reino de Deus. Esse, meus amados, é o primeiro ingrediente nessa receita de bolo chamado avivamento. Esse é o primeiro ingrediente e precisamos colocar nessa forma para que de fato a mudança ocorra. Esse é o primeiro ingrediente, eu estar atento se não estou andando em trevas como loucos. A Bíblia diz, portanto, vede prudentemente, analise, pergunte a Deus, diga a Ele: Senhor, é esse caminho mesmo que eu tenho que seguir? Amados, o segundo ingrediente que o texto ele vai dizer, está no versículo 16, que diz o seguinte: remindo todo o tempo, porque os dias são maus. Queridos, quando ele fala aqui no versículo 16, ele está dizendo o seguinte: aproveite o tempo, porque Jesus está voltando. Os dias eles são maus, a vinda de Cristo ela está próxima. Como eu tenho aproveitado o meu tempo? Como eu tenho aproveitado as 24 horas que Deus tem me dado? A primeira coisa que eu preciso saber para estar de fato avivando a minha vida é que refletir aonde estou andando, colocar a palavra de Deus no primeiro lugar da minha vida. Segundo, gerência de tempo. Gerência de tempo. Muitas vezes nós chegamos para alguém e perguntamos alguma coisa: e aí, meu irmão, como é que está as coisas? Está tudo bem, mas está muito corrido. É muito corrido, é muita coisa para fazer. Talvez se o dia tivesse 30 horas, talvez não desse. Mas será que é falta de tempo mesmo? Ou é falta de organização do tempo? Ou é falta de prioridades nesse tempo? Amados, é interessante porque Deus, Ele nos deu 24 horas do dia para glorificar o nome dEle. Mas por vezes usamos as 24 horas para glorificar o nosso nome. Para glorificar... Quase que eu falava um mistério, menino. Chega, me arrepiei. Enrolou foi tudo aqui. Queridos, ao invés de glorificar o nome de Deus nessas 24 horas, às vezes nós estamos tentando glorificar o nosso nome, às vezes o nome da nossa família. E é interessante porque lá em Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 39, tem um texto bem interessante. Uma narrativa de Jesus extraordinária. Ele diz o seguinte: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, do 37 ao 39.
É interessante esse texto, porque nós podemos fazer uma pergunta da seguinte maneira, porque quando nós imaginamos, aproveite o tempo, porque os dias são maus, aproveite o tempo, porque Jesus está voltando, e aí nós paramos e, poxa, mas eu tenho feito tudo certinho, tenho caminhado aqui, não estou fazendo nada de errado. É exatamente isso, é exatamente o que Mateus 24 diz. Mateus 24, ele diz que as pessoas que estavam lá, elas também não estavam fazendo nada de errado. Comer alguma coisa de errado? Sim ou não? Beber alguma coisa de errado, sem ser bebida alcoólica? Tem alguma coisa de errado? Se casar, tem alguma coisa de errado? Qual é o erro que está aí? Colocar isso tudo na frente do Deus Todo-Poderoso. Esse é o erro. É nesse contexto, eu estar aproveitando o tempo para glorificar a mim e não a Deus. O dia, ele tem 1440 minutos. E às vezes nós não temos 10 minutos para dedicar a Deus. Já parou para pensar nisso? Que um dia ele tem 1440 minutos e você não tem 10 minutos para dedicar a Deus. Faça a retrospectiva da sua semana. Será que em todos os dias da semana você dedicou 10 minutos a Deus? Não responda para mim, não. Não responda para mim, responda para Deus. É muito interessante, porque você pode dizer: ah, pastor, eu não dei só 10 minutos, não. Eu vim para o culto de oração. No culto de oração é 2 horas. Divida aí por 10 aí e ainda fico com o dia sobrando. Eu fico com o dia sobrando aí. Oxi, está pensando que eu sou fraco, é? Meus amados, participar desse momento aqui não é relacionamento com Deus, não. Quem estiver aqui achando que está se relacionando com Deus, vendo para o culto dominical, saiba hoje que não está não, viu? O que você faz aqui é um momento de comunhão com seus irmãos, onde vocês se reúnem para glorificar a Deus. Relacionamento com Deus é quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora ao seu pai em secreto, e em secreto o teu pai te ouve. Isso é relacionamento com Deus. Isso é intimidade com Deus. Quando nós estamos aqui juntos, nesse momento aqui, a gente consegue falar tudo o que a gente quer? Consegue? Claro que não. Mas eu tenho certeza que se eu puxar Felipe aqui e a gente for conversar lá dentro, eu e ele, sozinho, a gente vai falar tudo o que a gente quer. A gente vai conseguir falar tudo o que a gente quer naquele momento. Isso é relacionamento pessoal com Deus. E isso aqui é uma reunião de grupo. É um momento bacana. É muito bom. Paulo diz que não deixemos de nos reunir como igreja. Mas o momento com Deus é na sua casa. É aquele momento que você abdica um pouquinho do seu sono para ler a Bíblia. É aquele momento que você acorda um pouquinho mais cedo para orar. É aquele momento que você diz: agora eu vou parar e vou falar com o Papai do céu. Amados, para que você venha a receber esse avivamento,
de Deus, você precisa aproveitar o seu tempo, porque você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe quanto tempo ainda lhe resta. E não estou pregando teologia do medo. Eu estou apenas constatando um fato. Alguém aqui sabe quando é que vai? Eu sempre faço uma pergunta interessante, dizendo que se amanhã soubermos que Jesus vai voltar, o que faríamos hoje? Eu já fiz algumas perguntas assim em algumas reuniões, e me disseram: eu saí evangelizando, eu ia louvar muito, eu iria ler muito a Bíblia, eu iria participar da caminhada solidária, eu iria para o socorro da madrugada, eu ia participar aqui do culto de oração, aprendendo como eu tenho que fazer discípulos, onde Deus não me chamou para sentar apenas, e sim para estar lá fora, ganhando vidas. Eu iria fazer tudo isso, mas a resposta correta não é essa. A resposta correta é: eu continuaria fazendo tudo o que eu tenho feito. Mas será que a sua resposta é essa? Reflita. Para experimentarmos algo novo, precisamos, primeiro, prestar atenção como temos andado. Segundo, aproveitar o tempo, porque Jesus está voltando. Avançando, vamos chegar no versículo 17, diz o seguinte: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. É bem interessante aqui, porque ele diz: já que você não sabe quanto tempo tem para a volta de Jesus, não se torne insensato com aquilo que Deus lhe chamou para fazer. O terceiro ingrediente é: cumpra o chamado que Deus tem na sua vida. Cumpra o chamado que Deus tem na sua vida. Paulo, ele é extraordinário, porque ele liga um versículo a outro de uma forma perfeita. Ele mostra a nós que nós não temos ciência do tempo que vamos passar aqui na terra, e por não ter ciência, eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. O que foi que Deus chamou você para fazer? Sei lá, só você sabe. Mas você sabe porque Ele tem falado com você muitas vezes. Todos aqui sabem o chamado que Deus tem para a sua vida, o propósito ao qual Deus lhe resgatou. Você não sabe o dia de amanhã. Não enterre o talento que Deus lhe deu. Não espere o momento oportuno para cumprir, pois o momento é agora. O dia é hoje. Não espere momento oportuno, não. Eu vou fazer isso quando eu me formar. Não, eu vou fazer aquilo quando eu me casar. Não, eu vou fazer aquilo quando acontecer isso. Eu vou fazer aquilo outro quando essa situação ela se desenrolar na minha vida. Deus está chamando você hoje. Deus está chamando você foi ontem. Mas muitas vezes nós estamos como o abençoado do Faraó, com o coração duro. E Deus fala no louvor, e Deus fala na mensagem, e Deus fala na leitura, e alguém manda um versículo para a gente e Deus fala, e a gente manda um versículo um vídeo e Deus fala. Quanto mais a gente vai precisar ouvir Deus falando?
É interessante porque eu fui uma dessas pessoas. Eu fui uma dessas pessoas que fugiu da vontade de Deus. Nunca na minha vida, nunca, eu esperava um dia que estaria nessa posição como um pastor. E um pastor presidente de uma igreja. Nossa! Nunca, meu irmão. A primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo a respeito disso, eu disse: eu não vou de jeito nenhum. Eu não quero. Isso não é para mim. E assim como Jacó lutou com um anjo, eu comecei a lutar contra a vontade de Deus. Passei por maus bocados. Mas aí eu vou cantar aquela música de O Negão Abençoado. Olha eu aqui. O inimigo pensou que eu ia ficar de lado, mas eu entendi o chamado de Deus na minha vida. Não foi fácil, não. De semelhante modo, também teve um homem que nós conhecemos muito, nosso amigo, parceiro de longas datas, chamado Jonas. E não é Jonas dali não, tá? É Jonas da Bíblia. Alguém que ouviu a voz de Deus e não prestou atenção que era Deus falando. Não prestou atenção que era o que Deus queria. Ele apenas ignorou. Ele disse: o senhor quer? Tá bom, continue querendo. E eu não vou. E assim ocorreu. E o interessante na vida de Jonas é que Jonas estava disposto a morrer e não fazer a vontade de Deus. Você também está assim, meu irmão? Você também está assim, minha irmã? Disposto a morrer? O pastor está inventando coisa. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Só tem três capítulos só. O livro de Jonas. É só você ver quando os marinheiros chegaram lá embaixo e perguntaram: como é que tu consegue dormir num momento desse? Às vezes a gente está dormindo, Deus está balançando o barco, está chamando a gente, está balançando, se acorda, te revive. E ele estava dormindo. E aí perguntam a ele: quem és tu? Ele diz: eu sou hebreu. Da carteirada, eu sou hebreu. Isso aí está acontecendo por causa de mim. Sabe como é que vocês fazem para resolver isso aí? Joga fora. Jonas quis morrer ou não? Sim ou não? Sim. Ele quis morrer. Eles estavam em alto mar, meu irmão. Ou ele sabia que havia uma baleiazinha, um peixinho, sei lá o que foi, um platossauro, pegar ele. Claro que ele não sabia, ele nem imaginava, mas ele disse: eu morro, mas eu não faço. Eu morro, mas eu não me entrego. Eu morro, mas eu não vou. Mas quando Deus diz que você vai de todo jeito. De todo jeito você vai. Quando Deus ele quer avivar uma igreja, ele faz de um tudo, mas ela fica avivada. Quando Deus quer avivar uma nação, ele manda a Babilônia para meter porrada na cabeça, mas depois de um tempo a nação muda, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Mas aí eu vou ficar até quando? Jonas precisou ir no ventre de um peixe. E é interessante porque quando eu também recebi essa mesma mensagem, e é interessante que eu ouvi um pastor
falando sobre. E aí eu disse, não é para mim não. Aí chamaram o grupo de lá da igreja de Cruz de Rebouça, da SHB, para uma igreja que fica lá no alto do céu. Lá em Garaçu, não é o alto do céu não. É lá em Garaçu. Negócio por dentro das canas. Um negócio meio... Eu digo, oxe. Eu digo, pô, eu vou pegar agora. Eu disse assim, Jesus, se esse negócio for para mim mesmo, fala comigo. O pregador, quando pegou a palavra, ele disse, presta atenção, Jonas foi engolido por um peixe. E o que é que pode acontecer com você ao ir contra a vontade de Deus? Menino, eu gelei na hora. A partir daquele dia eu disse, não, Jesus, cantar aquela música, eu me rendo aos teus pés. Querido, não é coincidência não. Deus, Ele quer nos avivar. Deus, Ele quer nos renovar. Deus, Ele quer fazer com que nós saiamos da estagnação para colocarmos a nossa vida em movimento. E para isso, o primeiro ingrediente que você precisa ter nessa panela é prestar atenção aonde você tem andado. Prestar atenção como a sua vida se encontra. O segundo ingrediente é aproveitar o tempo, sabendo que Jesus, Ele está próximo. O terceiro ingrediente é cumpra o chamado que Deus tem na sua vida. Se Deus lhe chamou, vá. Não endureça a vossa cerviz. Amados, no versículo 18, nós vamos chegar no quarto ingrediente desse avivamento. E diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O quarto ingrediente para estarmos avivando o nosso ser é não deixar que nada nos domine. A ideia que o apóstolo Paulo ele está passando nesse versículo, quando ele fala da embriaguez, é que o homem, quando ele bebe bebidas alcoólicas, ele deixa de ser guiado pela sua razão e passa a ser guiado pelos efeitos do álcool. O homem que está embriagado, ele não domina as suas coordenações motoras. O homem que está dominado pelo álcool, ele não fala propriamente o que ele quer. É por isso que eu sempre digo, se for conversar com alguém bebo, só escute. Fale nada não. Só escute. Se você tiver de falar alguma coisa, você fala no outro dia, quando ele estiver bom. Dê um café bem forte, sem açúcar, quando travar assim, aí você fale. Mas antes disso, é perda de tempo. Antes de ele estar na sua real consciência, é perda de tempo. Então, meus amados, a ideia que esse versículo traz para nós, eu tenho certeza aqui que ninguém está se embriagando com vinho nem com nada, é: o que é que tem lhe dominado? Muitas vezes nós estamos sendo dominados. Muitas vezes Cristo, Ele não tem guiado a minha vida. A minha vida, ela tem sido dominada pelas circunstâncias. Eita! Você não ia morrer de Covid, não era? Não era. Era sim. É sim. Começou Covid. Ai meu Deus, eu vou morrer. Chega alguém para me visitar. É o quê? Pode ir não, é daí para lá. Senão eu vou morrer. Ai meu Deus, eu vou morrer.
o mundo ia acabar, não era? Não era? A guerra quando começou, e era muita gente ligando para mim, mandando mensagem: pastor, o fim do mundo. Tá vendo? Olha aí, ó. A Bíblia está falando de guerra. Vai acabar o mundo. 2 meses já. Nem os jornais aguentam mais cobrir a guerra. Você entrava num site de jornal, era primeiro dia da guerra na Ucrânia, na manchete logo assim. 10º dia, 20º dia. Aí você entra hoje, a uma notinha de rodapé que tem lá, nem imagem tem. Meus amados, é engraçado, mas nós precisamos deixar que Cristo, Ele governe as nossas vidas. Nós não podemos estar sendo guiado por qualquer circunstância. Eita, estou empregado, estou na benção. Desempreguei, ferrou tudo. Mas o Deus que estava com você no emprego, não está com você no desemprego, não? Sim ou não? Eita, estou com saúde, estou na benção. Estou doente, estou em pecado. Como assim, meu irmão? Tá certo que você estava em pecado já antes, né? Mas, enfim. Meus irmãos, Deus, Ele não está lá no céu. Eita, uma hora eu estou aqui. Não, agora eu não estou mais não. Não, agora eu estou. Ele está sempre aqui com você. A diferença é que às vezes você tira Ele do banco da sua vida. Hoje foi postado no grupo da igreja a peça que eu estou cansado de falar aqui dela. O banco. Todo mundo já viu essa peça aqui, não já? Não é possível. Acho que até Caleb já viu essa peça. Todo mundo já viu essa peça. Deus está lá no banco e volta e meia a pessoa tira Deus do banco. Aí Deus volta para o banco, tira Deus do banco, bota Deus no banco, tira Deus do banco. Até quando a gente vai viver nessa gangorra espiritual? Uma hora eu estou com Deus, uma hora eu estou sem Deus. Uma hora eu estou com Deus, outra hora eu estou sem Deus. Uma hora eu estou com Deus, outra hora eu estou sem Deus. Deus está com você em todo momento, meu irmão. Deus está com você a todo instante. Mas você precisa dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais segundo a carne. Para que de fato eu venha a receber o avivamento de Deus, eu preciso deixar que Cristo domine na minha vida. Eu preciso deixar que a paz de Cristo seja o árbitro das nossas decisões. Às vezes decidimos tantas coisas com raiva. Às vezes decidimos tanta coisa com uma euforia. Todos os extremos, eles são ruins. Se você pegar água a 100 graus, ela ferve. E a 0 grau, ela congela. Nos dois extremos, você bebe? Bebe? Não, não tem como. Sem condições. Amados, vamos viver o algo novo. Vamos orar a Deus para que esse coração bata de novo. Essas batidas fortes. Aquela pancada que nem meu amigo Mateus dá ali na bateria. E ele bate e meu coração estremece. É verdade, né, Kathleen? Queridos, os ingredientes desse bolo. Preste atenção como tens andado. Aproveite o tempo. Jesus está voltando. Cumpra o chamado de Deus na sua vida. Não deixe que nada domine você. Quinto ingrediente, versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Queridos, que saia da sua boca
somente o que seja bom. Para termos um avivamento, uma transformação, eu tenho que falar coisas boas, expressar coisas boas, pensar coisas boas. E é interessante, porque quantos hinos nós temos cantado por dia em nossa casa, no nosso trabalho? Quantos versículos bíblicos nós temos memorizados aí na nossa cabeça? A quantas pessoas dizemos: Deus te abençoe, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família? Quantos hinos nós temos entoado? Quantos versículos nós não temos deixado de memorizar? Ah, mas eu tenho um problema de memória. É sim. O dia de pagamento você não esquece. Deixa o patrão atrasar um dia. Passou da hora final do dia, ou aqueles 5 dias úteis, você chega lá com gosto de gás. A senha do banco ninguém esquece. Meu irmão, sabe por que você não conseguiu memorizar nenhum versículo bíblico? Porque não é prioridade para você. Não é prioridade. Não é porque você tem problema de esquecimento, não. É porque não é prioridade. Porque quando é prioridade, a gente lembra. Quando uma coisa é prioridade na nossa vida, a gente não esquece. Tem gente que sabe aí, número de RG, número de CPF, número da carteira de habilitação, data de nascimento de todos os filhos, às vezes tem 15. Data de nascimento do pai, data de nascimento da mãe, sabe quando morreu, sabe tudo. Aí você pergunta lá em João 3,16, diz o quê? Deus amou, Saul matou, Davi tocou, a mulher de Jó falou e o mundo acabou. Às vezes é brincadeira, né? Mas isso acontece. Isso acontece. Acontece quando nós não priorizamos a palavra de Deus. Acontece quando da nossa boca não sai as palavras que edificam. Só sai xingamento, só sai injúria, só sai fofoca, só sai mentira, só sai desgraça, só sai egoísmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro, quarto, quinto eu. Meus amados, precisamos experimentar um avivamento. Mas das nossas bocas tem que sair coisas que edificam. Temos que olhar para as outras pessoas e dizer: que Deus te abençoe, tenha um bom dia. E o cara olhar de lá e dizer: problema é seu. Eu digo: amém. Mas às vezes nós passamos pelas pessoas como se não fossem nada. Um bom dia, às vezes é difícil de sair da nossa boca. Um boa tarde, uma boa noite. Nós somos cristãos, pessoas que têm que fazer a diferença. Somos chamados para ser diferente. Amados, às vezes nós não memorizamos as coisas de Deus, mas desenrola, bate e joga de ladinho. Todo mundo sabe. Sorria mesmo. Pode sorrir. Infelizmente. Precisamos avivar a igreja brasileira. Precisamos de um renovo espiritual.
nas nossas vidas. Precisamos viver um algo novo. E para isso, no versículo 20, diz o seguinte: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos que para recebermos essa transformação de Deus, esse avivamento espiritual, nós precisamos analisar por onde nós estamos andando. Nós precisamos estar atentos aonde estamos pisando diariamente. Assim também como é uma necessidade que o nosso tempo seja melhor aproveitado. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus está voltando. E por Ele estar voltando e eu não saber o dia nem a hora, é necessário, é mister, cumprir o seu chamado. Cumprindo esse chamado, meu irmão, você vai fazer com que o Espírito Santo esteja governando a sua vida. E o governo do Espírito Santo de Deus faz que da sua boca seja um rio de água viva e venha trazer bênção na vida de outras pessoas. Com isso, sempre, 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 agradeça a Deus por tudo. A ideia de dar graça por tudo não é aquela de ter prazer nas aflições. Ah, levei uma topada, glória a Deus. Bati com o único dedo que bate em quina de porta. Qual é? O mindinho. Rapaz, é tanto dedo que aguenta porrada, mas só bate o que não aguenta. Só bate aquele mais fraquinho. E aí você bateu com aquele dedo, aí você faz aleluia. Não é assim não. Não é isso que o texto está dizendo aqui, dando sempre graças em tudo. É ter a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está ruim, mas eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus porque eu sei que dias melhores virão. Eu agradeço a Deus porque talvez poderia ser pior. Eu agradeço a Deus porque Ele me dá uma oportunidade de amanhã eu poder viver algo novo, mesmo passando dificuldades. Isso é agradecer por tudo ao nosso Deus Todo-Poderoso. É o saber que mesmo o choro durando uma noite, um período, logo logo eu vou voltar a sorrir mais uma vez. Logo logo eu vou estar agradecendo a Deus, cantando aquele hino que temos por lutas passadas, algumas terríveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Força, poder nos tem dado, Ele, não eu, tem nos sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão e salvação. É por esse motivo que nós agradecemos. É por esse motivo que nós devemos ficar alegre. É por esse motivo que necessitamos de um avivamento. É por esse motivo que a gente precisa se mexer. Queridos, muitas vezes nós estamos perguntando o porquê de estar passando isso. Por que, Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que tanta angústia? Por que tanta aflição? Por que tanta dificuldade? Por que tanto choro? Tente mudar a pergunta. Tente perguntar a Deus o que é que Ele quer lhe ensinar nessa situação. O que é que Ele quer transmitir para você
nesse momento, nessa dificuldade? Porque em todos os momentos que os discípulos passaram por alguma bronca, Cristo tinha um ensinamento. O barco estava lá para virar de um lado para o outro. Ele chega assim: homem de pequena fé, até quando estarei com vocês? O que é que Cristo queria? Que eles confiassem mais, que eles acreditassem no poder dele, que eles de fato soubessem quem era aquele que estava ali no barco. Quando chegou um bocado de gente querendo comer, com fome, Deus disse: dá de comer a esse povo. Tinha uma bronca ali, não tinha? Alguns de discípulos podem dizer assim: gente, por que Deus está falando isso comigo? Ele quer me humilhar? Ele quer que eu passe vergonha aqui na frente do povo todinho? Não. Ele queria colocar você na ativa. Ele queria fazer com que você tivesse a sensibilidade para alimentar aquele povo. E não dizer a primeira palavra que foi dita: manda o povo ir embora. Pergunte a Deus o que é que Ele quer me ensinar com isso. Queridos, quando juntamos todos esses ingredientes, nós fazemos o que o versículo 14 nos diz. Versículo 14 do capítulo 4. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Glória a Deus. Quando nós vivenciamos todos os ingredientes que foram falados, nós nos despertamos, nós nos revivemos e somos iluminados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E assim o avivamento ele acontece, pois estaremos andando cada vez mais na luz, usando com sabedoria o tempo que Cristo nos dá, glorificando a Ele, cumprindo o nosso chamado de forma plena, agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo, sendo dominado não mais pela carne, e sim pelo Espírito Santo de Deus, tendo em nossa boca hinos, palavras que edificam, sabendo que em tudo devemos dar graça, crendo que mesmo se estivermos passando pelo vale da sombra da morte, não temeremos, porque Deus está conosco. Amados, quantos aqui querem viver esse algo novo de Cristo Jesus? Diga um amém bem forte. Diga um amém mais forte. Amém. Vamos experimentar esse avivamento. Vamos experimentar o agir de Deus nas nossas vidas. Vamos nos entregar a esse Deus Todo-Poderoso. Não endureça o seu coração. Se liberte. Não fique aí enclausurado. Deixe que Deus use a sua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Os meus olhos, eles já veem um avivamento acontecendo aqui na nossa igreja. Os meus olhos, eles já enxergam vidas sendo transformadas, pessoas sendo levadas para o trono do nosso Senhor Jesus Cristo, tiradas do lamaçal do pecado, de um lago de lodo e enxofre. Pelos olhos da fé, nós já conseguimos ver esse avivamento acontecendo nessa rua, essa rua sendo evangelizada para Jesus. Todas as pessoas aqui crendo que só o Senhor Jesus Cristo é aquele que vivifica, é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que liberta. Pelos olhos da fé eu já vejo Paratibe sendo impactada. As pessoas passando e olhando ali, dizer: ali tem uma igreja,
uma igreja que é avivada, não é uma igreja que eu sinto um arrepio quando eu chego lá, não, é uma igreja que eu sou acolhido, é uma igreja que as pessoas têm a palavra de sabedoria vinda do alto, é ali onde eu posso encontrar o refúgio verdadeiro, porque os servos que ali se encontram são guiados pelo Espírito Santo de Deus e não apenas pela carne. Meus amados, ninguém é como o nosso Deus. Ele pode fazer todas as coisas, tudo é possível àquele que crê. Vamos de fato viver esse avivamento, vamos de fato despertar de uma vez por todas, entender que Deus não está falando com o irmão do lado, com o irmão da frente, Deus está falando com você. Amados, se vivermos dessa forma, nós veremos grandes coisas acontecerem neste lugar, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Senhor maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor opera no meio do teu povo, Pai. Muito obrigado. Nós só temos motivo para te agradecer. Agradecer por sempre o Senhor falar aos nossos corações e nos dar uma oportunidade de vivermos um algo novo, crendo nas grandes coisas que o Senhor tem para cada um de nós. Oh, aleluia! Que o Senhor continue derramando bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um dos teus servos. E que cada um sinta essa chama ardendo no seu peito, aumentando, expandindo, que seja uma fogueira dentro do seu coração, alimentada pela tua palavra, vivificada pelo teu Santo Espírito. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por mais uma vez o Senhor falar ao meu coração e ao coração de cada um dos teus servos, Pai, que estão aqui, mas também aqueles que estão em casa, Pai, nos assistindo. Que esta palavra adentre os seus corações, que venhamos a refletir aonde temos andado, que estejamos cada vez mais utilizando o nosso tempo da maneira que te agrada, que sejamos guiados pelo teu Santo Espírito. Glória a Deus. Que venhamos a usar as nossas bocas para abençoar. Ó Pai, se o Senhor chamou algum servo teu que escuta, Pai, a voz desse vaso de barro, que ele continue sendo inquietado pelo teu Santo Espírito, até que a tua vontade se cumpra na vida dela, na vida dele, Pai. Que o Senhor continue o inquietando, o chamando para a boa obra, e que todos nós venhamos a dar graças por tudo, sabendo que o Senhor está sobre todas as coisas, que é o teu nome que é sobre todo nome. Muito obrigado, Pai, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor grandioso do Deus magnífico e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um dos seus servos, espalhados por toda a face da terra, e que todo o povo de Deus diga amém. Glórias
a Deus.